Bom, o pós-pandemia ele mexeu com a sociedade, né? A escola, ela é sempre uma micro-sociedade dentro da sociedade. Então, tudo aquilo que a gente vê acontecendo na sociedade reflete na escola. Então, quando a gente fala que a gente sente os alunos mais inseguros do ponto de vista psicológico, não é? A gente ouve os relatos da multiplicação de problemas de saúde mental, eles estão trazendo isso para a escola, isso não nasceu na escola. Agora, que oportunidades isso gera para as escolas lidarem com essa situação, né? Então eu defendo muito que as escolas, por exemplo, se informem e aprendam mais sobre neurociência, não é? A neurociência são ferramentas novas para a educação do século XXI que todos os teóricos da educação do século XX não conheciam, né? Então existe protocolo para tudo, para dislexia, para descalculia, não é? Para o espectro autista, para depressão, tudo isso a escola pode aprender como lidar melhor. Os protocolos, né, que são desenvolvidos por cientistas, eles trazem, assim como nos protocolos médicos, eles trazem como deve ser usado, quando deve ser usado, para quem deve ser usado, não é? Então, um exemplo muito simples. Muitas crianças que ficaram, por exemplo, no período de alfabetização em casa pela pandemia, voltaram para a escola mostrando o espelhamento de letra. Ela sabe a letra, mas ela escreve a letra ao contrário, né? O espelhamento. E os neurocientistas mostraram ou aprenderam que se nós vendarmos a criança e ela aprender a letra pelo tato, ela resolve muito rápido o espelhamento. No fim, a visão não é um bom aliado para corrigir o espelhamento, mas eliminando a visão e trabalhando o tato, que a barriguinha do B é de um lado e que a barriguinha do D é do outro, rapidamente a criança supera essa dificuldade. Bom, acho que a primeira coisa que todas as escolas precisam entender é que o ESG é um tsunami do bem, né? O ESG é o que provoca em toda a sociedade, em todas as instituições da sociedade, e a escola ela é parte, né? Ela é uma instituição social, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o social, a preocupação com uma governança que seja sólida, não é? E o que eu procurei alertar as escolas é que em muito pouco tempo, talvez daqui a 3 anos, os pais chegarão nas escolas querendo ver o seu relatório de sustentabilidade. Porque, olha, eu posso matricular o meu filho aqui ou numa outra escola próxima. Eu quero saber quais são as suas preocupações sociais, o como você está preocupado em ter sustentabilidade ambiental, não é? Então, em muito pouco tempo, o ESG vai ser, de fato, um elemento de escolha da família pela escola. O que as escolas devem fazer? Primeiro, se render a esse fato, né? E, a partir daí, procurar aprender. Existe muito material, existe muito webinário, não é? Existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, grande parte deles são endereçados pela educação básica, então a escola precisa conhecer, precisa falar para a mamãe, olha mamãe, aqui o seu filho vai aprender isso, porque isto, com este conhecimento, é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Bom, existem tendências tecnológicas que ainda não estão no vocabulário das escolas, né? Então, inteligência artificial é uma delas, e a inteligência artificial tem muitas facetas, mas o aprendizado de máquina ou machine learning é um deles. O que o machine learning vai impactar na escola? Muitas vezes, os professores têm ferramentas, né? Os professores têm acesso a ferramentas para poderem desenvolver o seu trabalho, mas a metáfora de ferramenta é interessante. Ferramenta é algo que a gente precisa saber e querer usar. Então, muita da dificuldade tecnológica dos professores é que hoje o mercado oferece para os professores ferramentas. O machine learning vai transformar as ferramentas em assistentes. E os assistentes são muito mais fáceis. Eu vou dar um exemplo simples. Todo mundo que usa o WhatsApp, ninguém fez curso para o corretor do WhatsApp. Você vai usando, ele tem um assistente que vai corrigindo as suas palavras. De vez em quando o corretor lá faz uma bobagem, mas no geral ele ajuda. Isso é machine learning. Nós precisamos transformar as ferramentas educacionais em assistentes educacionais.
o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, vai propiciar o professor que, ao invés de ele ter que entrar, por exemplo, numa biblioteca de vídeos e buscar o vídeo que ele precisa, o assistente vai dizer: professor, sobre o tema que o senhor está lecionando, eu tenho estes 7 vídeos. Estes 2 primeiros são para crianças pequenas, estes outros são para alunos maiores. O senhor gostaria de usar? Olha a diferença absurda. Isso é inteligência artificial. Bom, a Somos, ela é a empresa mais tradicional da educação brasileira. Nós temos 114 anos de idade, a nossa marca mais antiga é a editora Saraiva, depois veio o Anglo, que inventou o conceito de sistemas de ensino, e são 34 marcas hoje, cada uma dedicada a uma pedagogia, uma filosofia pedagógica, a uma faixa de preço, porque as escolas têm mensalidades diferentes, então você não pode ter apenas uma solução para um tipo de escola, né? A gente precisa ter soluções para qualquer tipo de escola, para qualquer bolso de família, e a gente se dedica a 3 coisas. A gente se dedica em tudo que a gente faz, ajudar a escola a ser melhor do ponto de vista educacional, ajudar a escola a ser mais eficiente do ponto de vista da gestão e a passar pela transformação digital. Não é? Então, isso que eu falei de produzir assistentes aos professores, assistentes digitais, nós fazemos. Nós temos todo um ecossistema de plataformas de dados para o gestor, para a mãe, para o pai se conectarem com a escola, para todo mundo poder fazer uma gestão escolar baseada em dados, e a maior base de conteúdo em língua portuguesa do mundo para os alunos e os professores terem, né, conteúdo de qualidade, interessante, desafiador para aprender mais.